Aos 28 anos, Alexandre tinha tudo. Uma empresa promissora, um apartamento no melhor bairro da cidade, um carro importado na garagem. Mas em uma única sexta-feira, tudo desmoronou. O maior cliente cancelou o contrato, os fornecedores exigiram pagamento imediato, e o banco negou o empréstimo emergencial. Em 48 horas, ele perdeu tudo. Dormiu no sofá da casa da mãe, com apenas uma mala de roupas e uma dívida de $500.000. A maioria das pessoas desistiria ali. Aceitaria o fracasso como um sinal do destino. Mas Alexandre fez algo diferente. Ele olhou para aquele abismo financeiro e viu não um fim, mas um começo brutal de aprendizado. O que ele não sabia é que aquela seria apenas a primeira de 3 falências devastadoras que marcariam sua vida. E que cada queda ensinaria uma lição que os livros jamais poderiam transmitir. Hoje, aos 50 anos, Alexandre é dono de um patrimônio de 15 milhões. Não por sorte. Não por herança. Mas por ter transformado cada catástrofe financeira em uma universidade particular de resiliência e estratégia. Ele quebrou em 2008, em 2014 e em 2019. 3 vezes perdeu tudo. 3 vezes reconstruiu do zero. E cada reconstrução o deixou mais forte, mais inteligente e mais preparado para o próximo desafio. Esta não é uma história de sucesso linear. É uma história sobre cair, sangrar, levantar e fazer diferente. Sobre descobrir que falir não é vergonha quando você aprende com o processo. Sobre entender que riqueza verdadeira não está em nunca cair, mas em saber exatamente como se reerguer. Alexandre não ficou rico apesar das falências. Ele ficou rico por causa delas. Prepare-se para conhecer os bastidores brutais de 3 colapsos financeiros e as estratégias contraintuitivas que transformaram um homem quebrado 3 vezes em um milionário resiliente. Esta história vai desafiar tudo o que você pensa sobre fracasso, sucesso e reconstrução financeira. Esta é uma história real sobre resiliência, estratégia e reconstrução. Uma história que prova que o fracasso pode ser o melhor professor que você jamais terá. Mas antes de começar, se você quer mais conteúdo sobre superação financeira, histórias reais de empreendedores e estratégias práticas para construir riqueza, inscreva-se no canal e ative o sininho. Deixe um like se você acredita que é possível recomeçar depois de perder tudo. E nos comentários, me conta de qual cidade ou país você está assistindo. Vamos criar uma comunidade global de pessoas que acreditam em reconstrução. Alexandre cresceu em uma família de classe média baixa. Seu pai era motorista de ônibus, sua mãe costureira. Desde cedo, aprendeu que dinheiro era escasso e que cada centavo tinha que ser conquistado com suor. Aos 16 anos, começou a trabalhar em uma lan house do bairro. Aos 19, já gerenciava o lugar. Aos 23, juntou todas as economias e abriu sua própria empresa de tecnologia. Era 2001, e o Brasil começava a surfar na onda da internet. Os primeiros anos foram dourados. A empresa cresceu rápido demais. Alexandre contratou 15 funcionários em 6 meses, alugou um escritório enorme, comprou equipamentos de última geração. Fez tudo o que um empreendedor iniciante não deveria fazer, cresceu sem estrutura, gastou sem planejamento, e assumiu que o sucesso seria eterno. Ele estava construindo um castelo de cartas, mas não percebia. Achava que estava construindo um império. Em 2008, a crise financeira global varreu o mercado brasileiro. Os clientes começaram a cortar custos. Os projetos foram cancelados. O fluxo de caixa secou em semanas. Alexandre tentou segurar a empresa com empréstimos pessoais, cartões de crédito, promessas aos fornecedores. Mas era como tentar segurar água com as mãos. Em 4 meses, a empresa faliu. Ele perdeu tudo. Literalmente tudo. A primeira falência é sempre a mais dolorosa. Alexandre passou meses deprimido, questionando seu valor como pessoa. Via os amigos prosperando enquanto ele mal conseguia pagar o ônibus. A família tentava consolar, mas as palavras soavam vazias. O que ninguém lhe disse é que aquela dor era necessária. Que aquele desespero estava forjando algo mais valioso que dinheiro, em sabedoria através do sofrimento. Levou quase 1 ano para Alexandre sair da paralisia. Ele precisava recomeçar, mas não queria repetir os mesmos erros. Começou a estudar obsessivamente sobre gestão financeira, fluxo de caixa, administração de crises. Lia 3 livros por semana. Assistia palestras online até de madrugada. Fez cursos gratuitos sobre contabilidade básica. Transformou sua tragédia em sala de aula. A reconstrução começou pequena. Muito pequena.
Alexandre voltou a trabalhar como prestador de serviços, sozinho, sem funcionários, sem escritório. Atendia clientes da própria casa. Cobrava valores justos, mas nunca trabalhou sem contrato ou sem pagamento adiantado. Cada real que entrava era dividido matematicamente em 50% para despesas básicas, 30% para reinvestimento, 20% para reserva de emergência. Zero luxo. Zero desperdício. Em 3 anos, de 2009 a 2012, ele reconstruiu um negócio sólido. Pequeno, mas lucrativo. Tinha 5 clientes fixos, fluxo de caixa positivo e uma reserva de 6 meses de despesas. Não tinha escritório luxuoso, mas tinha estabilidade. Não tinha carro importado, mas dormia tranquilo. Havia aprendido que crescimento sustentável vale mais que expansão agressiva. Ou pelo menos achava que tinha aprendido. Em 2013, um grande cliente ofereceu um contrato que multiplicaria seu faturamento por 5. Era a oportunidade que ele esperava. Mas tinha uma condição: precisava entregar um projeto gigantesco em 6 meses. Alexandre teria que contratar uma equipe grande, alugar um espaço maior, comprar equipamentos caros. Teria que crescer rápido. Muito rápido. Ele hesitou. Lembrou de 2008. Mas o cliente era sólido. O contrato era real. Ele decidiu arriscar. Os primeiros 4 meses foram perfeitos. A equipe funcionava, o projeto avançava, o dinheiro entrava pontualmente. Alexandre começou a relaxar. Começou a acreditar que tinha superado seus demônios financeiros. Que desta vez seria diferente. Que ele havia aprendido o suficiente para evitar outra catástrofe. Mas o universo estava preparando uma segunda lição, ainda mais brutal que a primeira. No 5º mês do projeto, o cliente enfrentou uma auditoria interna. Descobriram irregularidades na gestão. O CEO foi afastado. A empresa entrou em recuperação judicial. O contrato de Alexandre foi suspenso imediatamente. Sem aviso. Sem negociação. Simplesmente pararam de pagar. E ele tinha uma folha de pagamento de 20 pessoas, aluguel comercial, equipamentos financiados e fornecedores para pagar. Desta vez foi diferente. Não foi uma crise de mercado. Foi um colapso súbito e específico. Alexandre tinha aprendido sobre gestão financeira, mas não tinha aprendido sobre diversificação de clientes. Havia colocado todos os ovos na mesma cesta, seduzido pela promessa de crescimento rápido. Em 6 semanas, faliu novamente. Perdeu tudo outra vez. Teve que demitir toda a equipe, devolver o escritório, e negociar dívidas que levariam anos para pagar. A segunda falência trouxe uma dor diferente. Não era mais surpresa, era humilhação. Como ele pôde cometer o mesmo erro? Como não percebeu os sinais? Os amigos foram gentis, mas ele via a pena nos olhos deles. A família foi solidária, mas ele ouvia os sussurros sobre sua incapacidade de prosperar. O peso da repetição era insuportável. Falir uma vez é azar. Falir 2 vezes é incompetência. Ou pelo menos era isso que ele acreditava. Mas algo mudou naquela segunda queda. Alexandre percebeu que estava olhando para o problema errado. Não era sobre aprender a não falir. Era sobre aprender a falir melhor. Era sobre criar sistemas que protegessem sua base mesmo quando o topo desmoronasse. Era sobre construir resiliência estrutural, não apenas otimismo motivacional. Esta percepção mudaria tudo. Ele começou a estudar empresas que sobreviveram a múltiplas crises. Leu sobre a Toyota, que reconstruiu após a Segunda Guerra. Estudou a Marvel, que faliu em 1996 e se tornou um império bilionário. Analisou empreendedores que quebraram várias vezes antes de prosperar. E descobriu um padrão: em todos eles construíram redundância. Múltiplas fontes de renda, múltiplos clientes, múltiplos produtos, múltiplas habilidades. Nunca dependiam de uma única coisa. A segunda reconstrução foi mais lenta e mais inteligente. Alexandre voltou à prestação de serviços, mas desta vez com regras rígidas. Nunca um cliente poderia representar mais de 20% da sua receita. Sempre manteria reservas para 6 meses de operação. Jamais cresceria mais rápido que sua capacidade de sustentar uma queda. Eram regras chatas, conservadoras, que limitavam seu crescimento. Mas eram regras que o manteriam vivo. De 2015 a 2018, ele construiu lentamente uma base sólida. Tinha 12 clientes pequenos e médios. Nenhum deles essencial,
mas todos juntos criavam estabilidade. Seu faturamento era modesto, mas constante. Ele não impressionava ninguém, não postava fotos de escritórios luxuosos nas redes sociais. Mas dormia em paz. Pagava as contas em dia. E pela primeira vez em anos, começou a acumular patrimônio real. Em 2018, decidiu diversificar além dos serviços. Começou a investir em renda passiva. Comprou cotas de fundos imobiliários. Aplicou em ações de dividendos. Criou pequenos produtos digitais que geravam receita recorrente. Nada espetacular, mas cada fonte de renda era um pilar adicional na sua estrutura. Se uma caísse, as outras sustentariam. Ele estava construindo um polvo financeiro, com múltiplos tentáculos. Corte 1, e os outros continuam funcionando. A vida estava boa. Não estava rico, mas estava seguro. A empresa crescia de forma sustentável. Os investimentos geravam retorno consistente. Ele começou a acreditar que finalmente tinha decifrado o código. Que tinha aprendido todas as lições necessárias. Que suas duas falências anteriores o tinham preparado para qualquer tempestade futura. E estava confiante. E estava tranquilo. E estava errado. Em março de 2019, algo inesperado aconteceu. Não foi uma crise financeira. Não foi um cliente que quebrou. Foi algo que nenhum manual de gestão prepara você. Sua mãe teve um AVC grave. Alexandre era filho único. Precisou largar tudo para cuidar dela. Meses de hospital, fisioterapia, tratamentos. Seu negócio entrou em piloto automático, mas sem o piloto principal, começou a derrapar. Clientes insatisfeitos saíram. Projetos foram entregues com atraso. A reputação que levou anos para construir começou a rachar. A terceira falência não foi explosiva como as anteriores. Foi uma erosão lenta e dolorosa. Alexandre tentou equilibrar o cuidado com a mãe e a gestão do negócio. Mas estava exausto. Não conseguia dar atenção adequada a nenhum dos dois. Os clientes foram embora gradualmente. A receita caiu mês a mês. Em 6 meses, havia perdido 70% do faturamento. Teve que dispensar seus poucos colaboradores. Fechou o pequeno escritório. Voltou a trabalhar de casa, mas desta vez com uma mulher doente no quarto ao lado. Esta falência trouxe um tipo diferente de dor. Não era sobre incompetência ou má gestão. Era sobre limites humanos. Sobre o fato de que mesmo com todos os sistemas corretos, a vida pode te derrubar com algo que está fora do seu controle. Alexandre percebeu que tinha construído um negócio resiliente a crises de mercado, mas não tinha construído um negócio resiliente à sua própria ausência. Era dependente dele. E esta era a vulnerabilidade fatal. Enquanto cuidava da mãe e via seu negócio desmoronar pela terceira vez, Alexandre tomou uma decisão radical. Quando reconstruísse novamente, não construiria um negócio que precisasse dele. Construiria um negócio que funcionasse sem ele. Sistemas automatizados, processos documentados, pessoas treinadas para tomar decisões sem sua aprovação constante. Se ele precisasse desaparecer por 6 meses, o negócio continuaria operando. Esta seria sua obsessão na quarta tentativa. A mãe levou 8 meses para se recuperar parcialmente. Nesse período, Alexandre sobreviveu com o que restava das suas reservas financeiras e dos investimentos que tinha feito nos anos anteriores. Os fundos imobiliários pagavam dividendos pequenos, mas consistentes. As ações geravam alguma renda. Não era suficiente para luxo, mas era suficiente para sobreviver. Pela primeira vez, ele viu o valor real da diversificação. Não era sobre ficar rico rápido. Era sobre não morrer quando tudo dá errado. Em 2020, com a mãe estabilizada e vivendo com uma cuidadora, Alexandre iniciou sua quarta e definitiva reconstrução. Desta vez, não tinha mais medo de falir. Não porque fosse impossível, mas porque sabia exatamente como se reerguer. Tinha falhado 3 vezes. Havia mapeado todos os seus pontos cegos. Conhecia suas vulnerabilidades. E estava pronto para construir algo verdadeiramente indestrutível. A quarta reconstrução seguiu princípios que Alexandre aprendeu com sangue e lágrimas. Primeiro, em múltiplas fontes de renda desde o dia 1. Serviços, produtos digitais, consultoria, investimentos. Nenhuma fonte poderia representar mais de 30% da receita total. Segundo, em sistemas independentes da sua presença. Tudo documentado, tudo automatizado, tudo delegável.
Terceiro, em reservas agressivas. 40% de tudo que entrasse ia direto para a reserva de emergência até atingir 24 meses de despesas. Zero negociação. Ele começou oferecendo consultoria online para empresas de tecnologia. Cobrava por hora, não por projeto. Isso garantia fluxo de caixa previsível. Simultaneamente, criou um curso digital sobre os erros que cometeu nas suas 3 falências. Vendeu para empreendedores que queriam evitar os mesmos tombos. O curso gerava receita passiva pequena, mas constante. Depois, começou a investir agressivamente em ações e fundos imobiliários. Destinava 50% da receita líquida para investimentos. Vivia com o mínimo necessário. Os primeiros 2 anos foram de crescimento lento mais sólido. Ele não tentou impressionar ninguém. Não alugou o escritório. Não comprou carro novo. Não postou sobre sucesso nas redes sociais. Focou apenas em construir estrutura. Em 2022, sua renda mensal vinha de 5 fontes diferentes, em consultoria online, produtos digitais, dividendos de ações, rendimentos de fundos imobiliários e aluguel de um pequeno apartamento que conseguiu comprar à vista com as economias acumuladas. Em 2023, algo mágico aconteceu. A soma de todas essas pequenas fontes de renda ultrapassou o que ele ganhava no auge da sua primeira empresa, antes da falência de 2008. Mas desta vez era diferente. Não era um castelo de cartas. Era uma fortaleza com múltiplas camadas de proteção. Se a consultoria parasse, ele ainda teria 4 fontes. Se os dividendos caíssem, ele ainda teria 4 fontes. Nenhuma crise pontual poderia derrubá-lo completamente. Alexandre percebeu que tinha finalmente entendido o verdadeiro significado de riqueza. Não era sobre ter muito dinheiro em um único mês. Era sobre ter dinheiro suficiente chegando de lugares suficientes que uma falha em qualquer ponto não te destruísse. Era sobre redundância, não sobre magnitude. E foi esta compreensão que o levou de falido 3 vezes a milionário aos 50 anos. Hoje, aos 50 anos, Alexandre tem um patrimônio líquido de 15 milhões de reais. Parece muito? Mas não foi construído com grandes golpes de sorte ou ideias geniais. Foi construído com a sabedoria brutal extraída de 3 falências devastadoras. Cada queda ensinou uma lição que nenhum MBA poderia ensinar. Cada reconstrução adicionou uma camada de resiliência que nenhum livro poderia transmitir. Sua renda mensal hoje vem de 7 fontes diferentes, em consultoria premium para grandes empresas, 3 produtos digitais consolidados, dividendos de uma carteira diversificada de ações, rendimentos de fundos imobiliários, aluguel de 5 imóveis comerciais, royalties de um livro que escreveu sobre suas falências, e uma pequena participação societária em 2 startups. Se 2 dessas fontes secassem amanhã, ele ainda viveria confortavelmente. Esta é a verdadeira segurança financeira. Ele não trabalha mais 14 horas por dia. Não vive estressado. Não teme o futuro. Delegou a maior parte das operações. Tem uma equipe pequena mais eficiente que toca o dia a dia. Passa tempo com a mãe, que se recuperou bem do AVC. Viaja quando quer. Dorme tranquilo. Não porque é rico, mas porque construiu um sistema que não depende de uma única coisa funcionando perfeitamente. Construiu um sistema que aceita falhas. Alexandre diz que suas 3 falências foram os melhores investimentos que já fez. Custaram anos de sofrimento, relacionamentos perdidos, noites sem dormir. Mas ensinaram lições que valeram cada segundo de dor. Primeira falência, ensinou sobre gestão financeira básica. Segunda falência, ensinou sobre diversificação e proteção contra a dependência. Terceira falência, ensinou sobre construir sistemas independentes da sua presença. Cada queda aprofundou seu entendimento sobre sustentabilidade financeira. Ele recebe mensagens de empreendedores quebrados semanalmente. Muitos querem um atalho, uma fórmula mágica, um segredo. Mas Alexandre sempre responde a mesma coisa, e não existe atalho para a sabedoria. Você pode aprender teoria em livros. Mas resiliência real, aquela que te mantém de pé quando tudo desmorona, só vem de experiências dolorosas. Suas falências não foram desvios no caminho para a riqueza. Foram o próprio caminho. A história de Alexandre nos ensina que falir não é o fim. É informação. Informação brutal, cara, dolorosa, mas extremamente valiosa. Cada colapso financeiro revela vulnerabilidades que você não sabia que existiam. Cada reconstrução te força a fazer diferente, a pensar mais profundo, a construir mais forte. Não é sobre nunca cair. É sobre cair melhor a cada vez.
Se você está passando por um momento difícil financeiramente, saiba que não está sozinho. Milhares de pessoas que hoje têm sucesso já estiveram onde você está. A diferença entre quem se recupera e quem desiste não é talento ou sorte. É a capacidade de extrair lições dos erros e aplicá-las na reconstrução. É a humildade de admitir o que não sabe e buscar aprender. É a resiliência de levantar uma vez a mais do que você cai. A verdadeira riqueza de Alexandre não são os 15 milhões no banco. É o conhecimento que ele carrega sobre como construir, perder, reconstruir e proteger patrimônio. É a tranquilidade de saber que mesmo se perdesse tudo amanhã, saberia exatamente como reconstruir novamente. Esta é a riqueza que nenhuma crise pode tirar. E esta é a riqueza que vale a pena perseguir.